Então, eu sou Vinícius Pasqualin, então, sou psicólogo. Agora, em janeiro de 2024, fiz 10 anos de formado. E nesses 10 anos eu tive várias experiências, assim, desde o Estado, na Secretaria de Educação, na clínica com famílias, fiz minha formação no Domus, e com muito uma psicologia social, assim, né, na ONG Somos, no programa de saúde na escola no município de Guaíba. Trabalhei no RS Na Paz, no governo do estado, articulando políticas públicas. Então essa lógica de rede e de combate à violência, a pauta dos direitos humanos sempre teve na minha formação, assim. E aí eu me aproximo de muitos anos, assim, da ONG Somos, que é onde eu sou o coordenador técnico, né, diretor técnico da ONG, em que a gente tem um trabalho que é aquele trabalho que a gente estuda na faculdade, na teoria, assim, de uma psicologia social que é pautada nos direitos humanos, que é pautada numa promoção da saúde, que pensa o cuidado negociado a partir da experiência do outro, né? E que é muito difícil encontrar essa lógica nos serviços públicos ainda é muito difícil, né? E lá eu consigo ter oxigênio para essas práticas e para me inspirar na minha escuta no consultório e, enfim, meu trabalho com as escolas também que eu trabalho. E, bom, esse percurso me leva ao mestrado na Psicologia Social da URGS, onde eu vou pesquisar, então, a relação entre saúde e educação, as políticas públicas intersetoriais, as redes, e acabo me formando. Quando eu tô terminando o meu mestrado, eu me convidam, então, para compor a chapa do Conselho Regional de Psicologia, aqui do Rio Grande do Sul, a chapa Frente em Defesa da Psicologia, que naquela época eram duas chapas, né? O Amplia e a Frente em Defesa da Psicologia. E eu acho importante, assim, que a minha experiência no conselho, ela me mudou muito a minha visão, assim, né, da psicologia. Ampliou, inclusive, a minha visão da psicologia. E fez eu calçar mais ainda, fundamentar esses meus posicionamentos frente a pró-direitos humanos, assim, né? A gente entendo que direitos humanos não é para preso, aquela coisa toda, mas quando tu te encontra com, enfim, nas políticas públicas, a partir do movimento social, no sistema conselhos, o quanto que é importante lutar, militar, disputar certas lógicas, né? Porque isso sim tá na psicologia, assim, né? A psicologia da nossa história, ela é muito, foi e é ainda opressora, docilizadora, né, patologizadora. Então, né, a gente vem aí para organizar aí a população mais pobre, a população mais vulnerável, enfim. E até hoje tem essas convocações, assim, né? E eu quero falar um pouco também quando eu narro essas cenas, assim, eu fico pensando muito na minha formação, né? E hoje eu estou professor universitário, né? E é muito interessante porque é revisitar a sala de aula, mas a partir de um outro lugar, né? E um lugar em que estão acontecendo coisas que eu achei que eu ia encontrar coisas diferentes, mas eu encontrei coisas que eu estudava 10 anos atrás em alguns espaços e que poderiam ser atualizadas ou ter uma outra experiência, eu poderia falar nisso, né? Ao mesmo tempo também encontro outros espaços em que se tem um movimento de fazer diferente, né? E eu já vou explicar um pouco sobre isso, a narrativa. Eu já tinha certeza que é importante de falar sobre gênero, sexualidade, racismo e as questões de deficiência já na graduação. E eu lembro que meus professores diziam assim: esse guri só quer pesquisar gênero, esse guri só lê sobre gênero. Não sei o que é ler sobre gênero, né? Se é a experiência do sujeito nesse mundo, se é tudo a ver com subjetividade, que é a matéria principal da psicologia, né? E se eu tô conectado com a promoção de saúde, eu preciso limpar, visibilizar
entender que eu também sou produzida, a minha escuta ela também é produzida, né? A minha subjetividade também ela é produzida. Então eu preciso fazer essa análise o tempo todo da implicação das coisas que me atravessam. Então, muitas vezes posso ter feito, enfim, escutas que não acessam certos corpos, né? A experiência de um corpo preto, a experiência de um corpo trans, né? Porque também acho que vem com a minha própria experiência de terapia pessoal, de algumas vezes certos assuntos que seriam importantes serem abordados não eram abordados, porque, bom, não é esse o foco dessa abordagem ou algo assim, né? Isso também vem na minha formação, no meu percurso profissional, em que a gente acaba entendendo, demora para entender um pouco, que a gente pode fazer a nossa própria clínica. A gente constrói a nossa clínica, né? Com fundamento. Mas o Conselho de Psicologia, em 2019, a gente não pode esquecer que teve um governo, né, o governo do Bolsonaro, e eu vou falar abertamente, assim, porque não tem nada que prove o contrário, né? Eu trabalho com a questão da rede, com as políticas públicas de saúde, de educação, e foi o governo que mais massacrou as políticas públicas, né? Então, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente foi desmontado, a política de drogas, né, combate, a questão das drogas, redução de danos, desmontada, a educação foi desmontada, né? Então, e isso impacta diretamente na vida das pessoas, né? E muitos proposições legislativas do governo Bolsonaro atacavam a psicologia. Então surgiu uma corrente assim de psicólogos nos 24 conselhos, né, mais o federal, então são os 23 estados, mais o DF, né, e o Conselho Federal. Então esses 24 conselhos foi se formando chapas da Frente de Defesa da Psicologia. Porque é diferente quando uma categoria, né, se posiciona frente à Câmara dos Deputados. Então, só o Rio Grande do Sul daqui falando. Não, mas tem outros estados falando. Então, a psicologia, ela é política o tempo todo e a gente tá fazendo política o tempo todo, né? Política no sentido de produção de sentido. E aí, a história do Conselho é muito interessante, né? Porque o Conselho ele tem um centro de referências técnicas que ele inaugura em 2006 ou em 2008, não vou lembrar agora o nome. O CREPOP. E o CREPOP, ele surge para dar uma resposta orientativa aos psicólogos e psicólogas principalmente, porque 90% da categoria é mulher, as psicólogas que trabalham na política pública. 80% da categoria está nas políticas públicas, né? De saúde, de assistência. Agora a gente vem se debruçando sobre educação e vem descobrindo que tem muito mais psicólogos em educação do que a gente imagina. Então esse pessoal tá lá na política pública fazendo o quê? Né? E que posicionamento se deve ter? Né? Que função social e ético-política a psicologia tem, né, nesses contextos. Então veio o CREPOP para orientar esse pessoal aí. Lembrando, né, que o sistema conselhos, ele é uma autarquia federal que tem 3 objetivos. Registrar, então a gente se cadastra enquanto profissional, orienta os profissionais, né, quanto às práticas, quais os caminhos éticos. Por isso que o código de ética, às vezes os colegas brigam assim, vamos bater na gente com código de ética, mas o código de ética é super atual, né, e é uma coisa que a gente não fala muito na formação, que é a ética, que aquilo que é ético, foi ético ontem, não é mais ético hoje. E assim vai, porque o mundo muda. E fiscalizar, né, a função do conselho. Quando eu entrei no conselho tinha uma pergunta, assim, que o pessoal fazia nas eleições, assim, o que vocês vão fazer com os erros éticos de quem está se formando? Né? E aí quando eu entro no conselho tem um monte de processo ético de gente que está 15, 20 anos formados. Não atualizou.
a gente pode pensar a própria sexualidade, né? Em alguns anos, anos atrás, a homossexualidade era doença, práticas de prescrever, assim, né? Tu é gay mesmo, quem sabe tu não experimenta uma pessoa do sexo oposto, prescrições, assim, super violentas, assim, né? Elas eram permitidas e o sistema conselhos, então, quando tem um julgamento, não é um juiz que vai julgar a nossa prática, são os nossos pares. São os colegas da psicologia que vão olhar para esse processo ético, né? Então, o sistema conselhos começou a identificar que muitos psicólogos faziam essa violação de direitos humanos dentro do consultório. E aí nasce lá, né, a Resolução 01 de 99, agora teve as referências técnicas, porque se tem evidência, sim, que essas práticas existem nos consultórios, né? Tem um livro muito legal da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal que se chama... deixa eu lembrar o nome, ele é... Ai, das subjetividades. Corta. É um livro da Comissão de Direitos Humanos que vai mostrando relatos de pessoas pessoas nos consultórios e que elas narram alguns comentários e prescrições dos seus terapeutas. Isso prejudica o vínculo, prejudica a saúde mental. Tentativa de aniquilamento é o nome do livro. Tentativa de aniquilamento de subjetividade. Então tem uma tentativa da psicologia, né, que se alia a uma lógica aí social de exclusão, de tentar apagar essas existências, de tentar, bem mal comparando, né, se tu é uma pessoa preta e tu tá sofrendo com racismo, te pinta de branco, né, era uma lógica assim. E muitos psicólogos, né, formaram chapa em 2019 com essa pauta de trabalhar a questão da cura gay. Ah, mas ele quer se curar. A gente tem que pensar que se esse sujeito quer se curar é porque o social tá produzindo esse sofrimento nele. Então a gente mira no social, não nesse sujeito, né? Bom, nesses 3 anos de gestão do conselho, veio o PEC, projeto de lei, para que o porte de armas não seja mais avaliado por psicólogos, e sim pelo colega, né, da polícia. Então a gente aprende instrumentos, a gente estuda subjetividade, a gente aprende a fazer avaliação, documento, né, que só a gente pode fazer. Isso cai em prol ainda de uma questão armamentista, né? E a gente sabe dados aí que a população brasileira tem mais armas que a própria segurança pública brasileira. Tem mais armas na rua do que dentro do Estado. Né? Ainda é um dado muito forte isso. Vem uma PEC que tenta desmontar os conselhos. Se tu desmonta os conselhos, cada um faz o que quer, né? E a demanda é muito grande, assim, de fiscalização, de orientação, e ainda tem coisas que é difícil pegar, assim, né? Algumas práticas. Então a gente sempre vai mirando na ética. E o conselho tem se debruçado muito sobre a questão racial, porque entende-se que o racismo ele está estruturado na sociedade brasileira. E a partir do momento em que tu começa a visibilizar o racismo, produzir subjetividade para um desenvolvimento, né, tu está produzindo uma outra lógica de cuidado, né, que não é uma lógica de cuidado só para as pessoas pretas, é uma lógica de cuidado para todo mundo. Tu está produzindo uma outra saúde. Então, quando a gente fala da questão, né, de gênero, sexualidade, raça, dos marcadores sociais da diferença, e que a psicologia também, na sua academia, na sua produção científica, tem mostrado que pessoas, né, da sigla LGBT, pessoas pretas, elas têm maior risco de suicídio, uso de drogas, depressão, ansiedade, enfim, de vários transtornos aí, porque existe um tecido social que as exclui. O estigma e a discriminação produz adoecimento. Então eu vou atender vou mirar nessas pessoas tentando curá-las, ou eu vou pensar a função social e política da psicologia, né? Bom, isso é muito difícil porque o Brasil e o Rio Grande do Sul, principalmente, tem uma vertente muito forte da psicanálise,
né? E aí acho que é importante dizer que existem várias psicanálises. Pude aprender ali no Sistema Conselhos que existem muitas psicanálises, existem muitas terapias, psicoterapias sistêmicas, abordagens que trabalham com a questão de gênero e raça. Então tem isso, e agora tem avançado muito as teorias cognitivo-comportamentais. Então, os currículos da psicologia, eles têm esvaziado no quesito política pública e aumentado no quesito clínico. A gente tem tido, então, psicólogos sem a crítica social. E aí, o que a gente tem feito, né? O que o Conselho Federal e o Sistema Conselhos têm feito junto às universidades, enfim, é uma formação pautada nos direitos humanos, né? Mais aliada aos direitos humanos possível. Esse é o movimento ético-político da psicologia, né? E é isso que o Sistema Conselhos defende nas formações. Por quê? 85, 87% das matrículas do ensino superior estão nas universidades privadas, né? Então, os psicólogos estão todos estudando nas universidades privadas. Só que cada universidade tem seu currículo e faz o que quer, né? A universidade pública, ela vai seguir os dados da política pública, vai mostrar coisas, vai produzir ali. Então, bom, já que cada universidade vai fazer um tipo de currículo, bom, então mirem nos direitos humanos, né? Poder falar sobre isso. E aí é interessante, né? Porque tem uma dificuldade de se entender o que é os direitos humanos ainda hoje, assim, né? Que basicamente é como é que eu escuto essa pessoa do lugar que ela tá e negocio, garanto os direitos, né? Consigo mediar, garantir direitos de maneira... proteger a dignidade dessa pessoa, né? Eu acho que a ONG Somos, ela me dá um exemplo muito bom, que é o projeto Passagens com LGBTs nas prisões, né? Vocês viram que eu vou para um lado e vou pro outro, né? Então, LGBTs nas prisões, ali mostra direitinho que é direitos humanos pra mim. Eu posso ser uma travesti que cometeu um crime e vou pra prisão cumprir esse crime. Mas quando eu estiver lá na prisão, eu não posso ser torturada por ser uma travesti, né? Que é o que acontece. E aí isso é muito esquizofrenizante, assim, vou dizer, porque a gente vê essas coisas e tem toda uma política que individualiza e culpabiliza o sujeito. Então, tem momentos que eu falo com meus alunos, isso acontece, e eles ficam assim, isso acontece, racismo existe, violência existe, né? E isso é uma dificuldade de entender. Eles têm dificuldade de acreditar no que eu tô dizendo, né? Então, acho que é ótimo também agora a gente tá viajando um pouco, mas pensando também na extensão, essa ideia, assim, de poder ir pros espaços, se conectar, furar a bolha, assim, né? Porque tem vindo muitos psicólogos com muita prática e pouca crítica, né? A gente vê isso nas redes sociais, né? E aí tem pesquisas que vão mostrar isso, né? Quanto mais tu vai fazendo no TikTok os sintomas, tu mais atrapalha e confunde as pessoas que querem se formar do que ajuda. Então é um conteúdo vazio, assim, né? Tem pesquisa de psicologia e algoritmos, enfim. Então, quando a gente vai falar de gênero, sexualidade, direitos, enfim, é dever, né, das universidades pautar isso, assim. Eu lembro que quando eu fazia formação, assim, me disseram, tá, eu comentei assim, tem pacientes que estão me buscando por ser LGBT, né? E aí uma professora não LGBT, ela disse assim, tá, então agora eu tenho que ser LGBT para atender? Não, mas tá dizendo que a tua escuta precisa ser melhorada. Não é isso, né? E aí tem uma dificuldade do pessoal, assim, de se debruçar e abrir espaço para isso que tá pedindo passagem, né? Eu tenho um amigo que eu sempre falo muito bem dele, né? Tem dois. Um é o José Stona, em que ele trabalha, então, as questões de gênero, né? A psicanálise na perspectiva de gênero. Então, acho ótimo, porque ele vai, acho que descolonizando, assim, a psicanálise, assim, ele abre essa frente, assim. O Ramiro Catelã também, que é um outro amigo, colega, que é da abordagem cognitivo-comportamental e trabalha com a população LGBT, que são abordagens que quando eu estava na faculdade jamais falariam sobre isso, né? Então tem o Eduardo Lomando também, que é da TCC e trabalha com a sistêmica, né? Então
isso é muito interessante, porque quando tu te encontra, assim, nas formações, tu fica assim, tá, mas a gente não fala sobre isso? E é isso que mais aparece no consultório, né? Ah, sei lá, o filho é gay porque tem uma identificação com a mãe. Até hoje a gente escuta isso, né? Então, não, a gente tem que mudar a lente, assim, né? Então, narrando um pouco a história e trazendo esses fragmentos de experiência, assim, é para que a gente pense, assim, uma formação pautada na ética e numa ética, assim, do cuidado, numa perspectiva dos direitos humanos, assim. Sempre, vou por aí. O que mais aparece na Clínica com Famílias? Não só comigo, assim, né? Eu também trabalho no Centro Sistêmico lá em Guaíba, a gente acabou criando, assim, esse espaço para trazer uma outra proposta de clínica, né, em Guaíba, porque, enfim, não tinha terapeuta sistêmico lá. A gente propôs essa ideia de famílias e casais. E aí chovia, assim, de famílias trazendo os filhos LGBT, assim. Algumas para tentar entender, outras para resolve aí, né? E aí a gente foi, bom, enfim, trabalhando com eles. Acho que a primeira coisa importante de dizer é o armário ele é produzido, né? A gente não tá no armário porque a gente quer ou fica porque a gente quer, ele é produzido, é seguro e tal, né? A escola é violenta, a rua é violenta, a família é violenta, né? Os comentários. E imagina tu crescer escutando e com a crença, o discurso de que aquilo que tu é doença, né? E aí, quando a pessoa entende a sua existência e ela vai botar isso, muitos não conseguem ainda, muitos não conseguem, né? Aí a gente tem que trabalhar a pessoa como se fosse um problema individual, né? Então acho que essa é a primeira coisa, assim. Por isso que eu digo assim, foi tão engraçado agora contando um parênteses, eu era estudante de psicologia, né? Então era 2010, eu era estudante de psicologia. E aí eu saí de Guaíba, então imagina, eu cresci fazendo um trajeto assim, casa, escola, de van, porque minha mãe, ela é muito protetora, assim. Então escola, van, né? Van, casa, escola, sempre assim. Mãe trabalhava de noite, dormia durante o dia, então eu ficava sempre em casa. Tinha outros contatos, né? Depois teve a questão da sexualidade, não tinha amigos que eu pudesse me reconhecer, né? E aí eu entro pra faculdade, trabalho e tal. E aí eu pego o ônibus e vou pro curso de Direitos Humanos na Unisomos. E parece muito bobo isso, mas quando eu olho, tem outros LGBTs ali cursando o ensino superior, eu fiquei assim, eu não sou o único e é possível, né? E aí eu fico pensando assim, hoje, né, para as pessoas trans, assim, né, ter representatividade, né, ter pessoas naquele espaço, enfim. Isso eu vejo muito na educação, né? Acho que foi por isso que eu fui pra educação também. O currículo, a maneira como as aulas, o ensino é pensado, o currículo das escolas, das universidades, ele ensina que a mulher tem um lugar na sociedade. Ele ensina que as pessoas pretas têm um lugar também na sociedade. Não podem ir muito longe, mulher e pessoas pretas. LGBT nem aparece no currículo. Pessoas trans, tanto que é o público que maior vazão está nessa população, né? A população preta também. Então, como é que a gente produz sentido e pensa isso, né? E que bom que algumas universidades estão se colocando à disposição. Uma das instituições que eu dou aula, a disciplina do primeiro semestre é Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos. Né? Inédito, eu nunca tinha visto isso. A gente sempre em formato de extensão e tal. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, tá? Chega essa pessoa na família, a família também cresce nesse ambiente em que vai dizer que aquilo ali é doença. Então a família também sofre com isso. Sofre com isso, o que eu penso, o que eu fiz de errado, o que vai acontecer com a minha filha, com o meu filho e tal. E aí é um processo muito difícil de conseguir desmontar, porque enfim, essa coisa que tá cristalizada, assim. Então, é muito interessante, assim, a gente acaba sugerindo, mãe, conhece outras mães que também, mães pela diversidade, né? Conhece outras mães que também passaram por isso, aprende, entende e tal.
E aí, pra poder mostrar que aquilo que eles estão passando é normal. Porque se a gente estivesse no lugar deles, a gente também estaria com essas angústias, né? Então, normalizar isso, assim. E sim, tem momentos que é dificílimo, né, conseguir trabalhar essas questões, porque também é melhor mirar na homossexualidade ali, né, na sexualidade do filho, da filha, na transexualidade, do que mirar nos problemas da família, né? Então, às vezes, isso aqui é um bode expiatório para outras coisas, a gente também começa a ver, assim, na manutenção de certas lógicas. Mas dá trabalho, assim, dá trabalho, né? No meio aqui, no meio organiza, questiona, né, para poder desmontar, assim. Eu lembro de uma cena agora, acho que pra ir finalizando, assim, há uns anos atrás, a minha mãe, ela fazia fisioterapia e tal, e aí fez uma amiguinha na fisioterapia. Sempre conto essa história. E aí, um belo dia, elas foram almoçar, ela e a amiguinha. E aí a mãe começa a me contar, fui almoçar com a fulana, né, meu filho e tal, não sei o quê. E daqui a pouco ela, então, Lilian, teu filho tem namorada? Como é que é isso? E a minha mãe assim, sim, o meu filho tem um namorado. E aí, Vinícius, ela ficou assim, ficou vermelha e olhou pra mim e ficou assim, mas como assim? Como é que foi pra ti? Porque assim, e eu fiquei sem entender, sabe, aquilo ali, fiquei desconfortável com aquilo, mas ela começou a se debater assim, né, filho? E ela assim, é que o meu filho também é. E ele não me conta. Ele não me conta porque eu tentei suicídio por causa disso. Aí a mãe levanta assim, olha pra ela. É claro que ele vai tentar suicídio, porque olha o sofrimento que tá causando pra ele, né? E então, tu é mãe, ele precisa de ti, ele precisa que tu cuide dele, e não o contrário. Aí ela deu um choque assim, a mãe conta essa notícia, assim, essa cena. Aí passa um tempo assim, ela conta da amiga com o filho e o genro, né, juntos e tal, fazendo coisas assim, né. Então, são cenas assim que acho que por isso também fui pra docência, assim, que é, olha, que a saúde tá nessas coisas, né? Não só, não só no que a gente tá lendo, né? Mas também fazendo na prática, pensando.